Quer as dicas mais quentes sobre o marketing digital? Fique por dentro das últimas tendências e descubra o que realmente funciona. Com você, o expert do marketing digital. Mais um expert do Dicas Curtas. Entender como é o comportamento do consumidor organizacional é de suma importância para as estratégias de venda B2B, onde o objetivo é vender seu produto ou serviço para outra empresa. Este tem sido um ambiente com pouca atenção no mercado de marketing digital, e o motivo é a complexidade que existe no processo de compra. Por isso, neste episódio, vou abordar as questões relacionadas ao comportamento deste tipo de consumidor, para que você entenda os fatores que envolvem este processo de compra. Eu sou Breno Reis, o expert em marketing digital do Dicas Curtas, e semanalmente trago aqui neste podcast várias dicas e informações para ajudar você a alavancar suas vendas e também a conhecer um pouco mais sobre este mercado em constante evolução. Antes de iniciarmos o episódio de hoje, tenho duas informações importantes. A primeira é que você pode acompanhar este podcast através dos seus agregadores de podcast, tanto no Android quanto no iOS. Porém, também já pode ouvir através do Spotify. Basta pesquisar no Spotify por Dicas Curtas e seguir o podcast do Expert em Marketing Digital. A segunda é que gostaria de contar com sua participação neste podcast. Conte para nós se alguma dessas dicas que venho compartilhando já te ajudou, ou deixe uma dúvida para que eu possa respondê-la nos próximos episódios. Então é bem simples, envie uma mensagem de áudio dizendo o seu nome e de onde é para o WhatsApp 61, número 981511651, e talvez sua dúvida ou seu case de sucesso possa ajudar outras pessoas a alavancarem seus resultados usando o marketing digital. Então, vamos para o que interessa. A primeira pergunta que deve ser feita para um empresário que deseja oferecer seu produto ou serviço é: qual o seu público-alvo? Ok, você já me ouviu falar várias vezes isso aqui, mas existe uma questão importante que pode auxiliar na identificação deste público, que é reconhecer o seu local em um nicho de mercado. Quando sua empresa se encontra no setor industrial, no qual seu foco é oferecer seu produto ou serviço para outras empresas, então precisa reconhecer o seu local dentro do mercado. Usando o exemplo do setor industrial, vamos imaginar uma pirâmide, onde temos do topo para a sua base a seguinte segmentação. Primeiro, os fornecedores de insumos, em seguida, os fabricantes de peças, logo depois, os fabricantes de equipamentos, a seguir, os distribuidores e, por fim, os usuários. Imagine que sua empresa se encontra no setor de fabricante de equipamentos. Neste segmento, os seus possíveis compradores, que são os distribuidores, são assediados quase que diariamente por outros concorrentes da mesma faixa de mercado. À primeira vista, você já entende porque existe uma complexidade envolvida. Então agora acrescente a complexidade que está relacionada à estrutura de compra de uma determinada organização. A empresa pode conter vários departamentos ou setores envolvidos no processo. Porém, existem, de forma clara, alguns papéis que são executados por membros desses departamentos: o iniciador, o influenciador, o decisor, o comprador, o usuário e o guardião. Estes papéis podem ser desempenhados por um ou mais indivíduos e cada indivíduo pode desempenhar um ou mais papéis. No caso de uma aquisição de um novo material de embalagem para um produto, o iniciador poderia ser o gerente do produto. O influenciador poderia ser um assistente do diretor de compras. O decisor, o próprio diretor de compras. O comprador, o chefe de compras. E o usuário, o diretor da fábrica. O último, o guardião, poderia ser um engenheiro da área técnica que tenha todo o conhecimento tecnológico sobre o assunto em questão. Sendo assim, fica claro entender por que é tão complexo estudar e aplicar o processo de compra para uma organização. Para entender o comportamento do comprador organizacional, temos dois modelos gerais, e aqui eu vou para questões mais acadêmicas.
o de Webster & Wind e o de Cerf. O primeiro modelo composto é baseado em 4 fatores determinantes no processo de compra. Primeiro, fatores ambientais. Segundo, fatores organizacionais. Terceiro, fatores interpessoais. E quarto, fatores individuais do comprador. Os fatores ambientais podem estar associados a ambientes externos à organização, como variáveis sociais, políticas, econômicas e tecnológicas. Por exemplo, a possibilidade de aumento do produto caso a compra seja adiada. Outro fator ambiental envolvido são as condições gerais de negócio, que podem ser limitadas por restrições governamentais, com a proibição de aquisição de matérias-primas, por exemplo. Os fatores organizacionais estão ligados à organização interna de processos de compra de uma determinada empresa. Neste processo, as normas e diretrizes da empresa com relação às compras, requisitos técnicos de operações e níveis de estoque e muitos outros funcionam como restrições organizacionais à ação de compra. Os fatores interpessoais existem devido à participação de várias pessoas com objetivos que podem ser comuns ou distintos em uma organização. Os fatores individuais do comprador são compostos por 2 tipos específicos: mecanismos psicológicos do indivíduo, motivação, percepção, aprendizagem e processo cognitivo, ou fatores comportamentais, que são as características de compras passadas, risco percebido e hábitos de comunicação. Este último ponto é interessante porque talvez exista a falsa ilusão de que fatores pessoais do comprador não influenciam a decisão de compra. Mas isto é um erro, pois já existem evidências suficientes de que isto só não ocorrerá em casos muito raros. Portanto, com base no modelo de Webster & Wind, estes são os 4 conjuntos determinantes do processo de decisão de compra. Agora vamos falar do modelo de Cerf. Com base em evidências empíricas coletadas por vários pesquisadores, Cerf incorporou explicitamente 4 elementos considerados importantíssimos no entendimento do processo de compra organizacional: a influência das fontes de informação nas expectativas dos indivíduos que participam da decisão de compra, o conceito de risco percebido, a dimensão tempo e a resolução de conflitos em decisões conjuntas. A formação dos indivíduos exerce um importante papel na decisão de compra, porque sua expectativa e seus valores influenciam diretamente na percepção de valor no que será comprado. O risco percebido também influencia o processo de compra, porque quando o risco é baixo, existe a possibilidade de a decisão de compra ser tomada por um número menor de envolvidos. Porém, quando há um grande risco envolvido, a decisão passa a ser conjunta, aumentando sua complexidade. O tempo é uma questão levada bastante em consideração, porque caso trate-se de uma emergência, por exemplo, o processo de compra pode ser tratado de forma distinta, eliminando a possibilidade de consideração de alternativas. Existe ainda a necessidade de resolução de conflitos em decisões conjuntas, optando por estratégias que envolvem a solução de problemas, persuasão, barganha e politicagem. Uma informação importante é que, caso se trate de uma primeira compra, provavelmente ocorrerá uma decisão de compra conjunta. Caso seja uma compra recorrente ou limitada à manutenção de produtos ou serviços, haverá um setor específico responsável por esta atividade. Isso se dá por uma observação feita que identificou que o envolvimento da alta gerência com a decisão de compra variavam em função do valor total da compra. Uma atenção especial deve ser dada ao agente de compras, ou seja, a pessoa envolvida diretamente no processo de compra. Ele é responsável por encontrar as fontes de suprimentos e obter a entrega em um tempo hábil dos produtos e serviços necessários, a uma qualidade aceitável e ao melhor preço possível. O sucesso ou fracasso de uma empresa pode sim ser responsabilizado pela capacidade deste agente. De um modo geral, ele recebe do corpo técnico uma demanda, que deve possuir o detalhamento de todas as especificações técnicas que um produto ou serviço precisa ter para atender a necessidade existente. Ele, em sua vez, procura alternativas no mercado, e é aí neste momento que entra em cena o vendedor,
que, baseado em todas as informações que ele possui sobre o que ele oferece, tenta convencê-lo de que é o melhor fornecedor. O marketing digital tem uma importante função neste processo, que muitas vezes é descartada e não levada em conta por muitas empresas. A internet hoje permite que as empresas iniciem o processo de compra apenas fornecendo informações relacionadas ao produto ou serviço a ser oferecido, informando e educando o agente de compras para que ele já elimine antecipadamente alternativas que não se enquadram na necessidade existente. A grande sacada é a transferência do custo de prospecção, que, dependendo da área de atuação da empresa, pode ser muito inferior àquele praticado apenas com ações offline, com viagens e produção de material impresso. Então estude seu mercado, identifique como é o comportamento organizacional do segmento do seu público-alvo e tente alcançá-lo com informação, educação e, por fim, demonstrando as vantagens do seu produto ou serviço. Espero que tenha gostado do episódio de hoje. Curta, comente e compartilhe e deixe a sua avaliação lá no iTunes para que este conteúdo chegue cada vez mais longe, ajudando mais e mais pessoas a alavancarem seus negócios usando o marketing digital. Caso fique com alguma dúvida, me procura lá no grupo do Expert em Marketing Digital no Facebook, pois estarei à disposição para esclarecer todas elas. Assine este podcast no seu dispositivo Apple através do aplicativo Podcast ou no seu dispositivo Android usando o aplicativo de podcasts de sua preferência. E claro, também através do Spotify. Assim você irá receber uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. Conheça também nosso time de experts através do nosso site www.dicascurtas.com.br. Até a próxima semana! Quer encontrar mais podcasts como este, acompanhar seus favoritos ou até criar o seu gratuitamente? Conheça agora o Spreaker e aproveite as condições especiais para os planos GoPro. O link vai estar na descrição deste episódio. Dicas curtas. Dicas rápidas e fáceis de consumir.